Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu irei fazer aí um comparativo entre as três topologias de retificadores que nós estudamos anteriormente com a aplicação de uma filtragem capacitiva. Tá? Então nós observamos aí anteriormente, né, as características de cada topologia, as vantagens, né, desvantagens, formas de onda. E hoje teremos aí o estudo do filtro capacitivo e veremos então essas vantagens e desvantagens aí em termos de filtragem do sinal de saída da fonte. Para isso, teremos os seguintes objetivos na aula de hoje. Então, inicialmente eu trago uma tabela com dados comparativos de todas as topologias estudadas, né? Então nós temos meia onda, onda completa com center tap e onda completa em ponte. Na sequência, trago um diagrama de blocos com os principais elementos de uma fonte de tensão regulada. Tá? Então nós temos um projetinho de uma fonte baseada em diodos retificadores, e esses diodos geram um sinal positivo pulsante, né, que é regulado, né, por um capacitor, né, um filtro capacitivo. Tem outros estágios, né, de regulagem, conforme a gente vai ver no diagrama de blocos, mas o foco da aula de hoje vai ser a parte de filtragem através de capacitores. E vou falar aí sobre o estudo inicial, né, de capacitores para aplicação de tensão em fontes de alimentação, qual a característica, né, técnica do elemento e como que nós analisamos os parâmetros de um capacitor para implementá-lo em uma fonte de alimentação com base em uma das topologias retificadoras que nós estudamos. Legal, então aqui eu trago comparativa, né? Nós temos aí que para as três topologias estudadas anteriormente foi utilizada uma tensão de alimentação de 12 volts e uma carga de saída de 10 ohms para exemplificação dos cálculos. E abaixo agora, né, vai ser mostrada uma tabela comparativa com os dados obtidos para as três topologias. Então aqui já está explicado, né? Ô professor, de novo 12 volts, RMS 10 ohms, já foi na topologia anterior, por que disso? Porque agora nós temos um comparativo, né, preciso aí, com os mesmos parâmetros, né, de alimentação e de carga, para as três topologias, e a gente pode analisar, tá certo? Não dá para eu comparar as topologias se uma topologia eu alimento em 12 volts e em outra eu alimento em 50, certo? Porque daí eu tenho parâmetros de tensão diferentes. Mesmo se eu mantivesse a mesma carga aqui, eu teria outro parâmetro aqui de tensão média e corrente na saída, então não teria como. Se nós vamos comparar, devemos trazer aí os mesmos parâmetros de tensão de alimentação e de carga de saída para todas as topologias. Então aqui nós temos as topologias, meia onda, center tap e em ponte, né? Tensão média na carga, 5,18 meia onda, 4,97 center tap, e 9,89 em ponte. Então aqui é bem claro que a topologia em ponte é melhor em termos de tensão média. Corrente elétrica, 518 mA, meia onda, 496 center tap e 989, praticamente 1 ampere, né, para a topologia em ponte. Também corrente maior em ponte. Frequência na carga, a mesma frequência da fonte. E topologia com center tap em ponte, 2 vezes frequência da fonte. E os diodos que foram adotados, né? Para as duas primeiras topologias, um N4001, para a última topologia, um N5400. Tá? Então, estes são os dados que nós temos como base no estudo que foi efetuado aí para cada uma das topologias. Com esses dados, nós podemos agora fazer um estudo em termos de filtragem, tá? Então, qual a vantagem de cada um desses dados, frequência, tensão média, corrente, né? O que isso traz de vantagem na hora de
projetar um filtro capacitivo. Nós vamos observar isso na sequência. Então aqui eu vou falar um pouquinho de capacitores, né? Eu tenho aula específica lá em MCE, mas aqui eu vou passar uma base, tá? Para que vocês possam entender. Então os capacitores, né? Nós temos que são dispositivos cuja finalidade é armazenar cargas elétricas em suas armaduras ou em suas placas, né? Tem aí literatura que chama de placas, né? Que nós temos ali entre os capacitores. Basicamente tem um campo elétrico, né? Entre essas placas, né? E esse campo elétrico gera uma diferença de potencial. A diferença de potencial é tensão elétrica, certo? E aqui eu trouxe alguns modelos, né? Nós temos os capacitores SMD, que são aqueles capacitores montados em superfície, muito pequenininhos. Esses capacitores aqui, não só capacitor, mas resistor, LED, todo elemento SMD, é aquele que você pega na placa e não enxerga. Você vê ali um tracinho, é um grãozinho de arroz minúsculo. Você vê um monte de placa, celular, PC, usa muito, né, isso daqui. Você não enxerga um risquinho ali, você pensa, poxa, o cara errou a solda aqui. Não, é um SMD, tá? O capacitorzinho ali soldado em superfície, tá? SMD porque vem do inglês, né? Surface Mounted Device. Temos aqui o capacitor cerâmico, que eu mostrei na prática lá em MCE, o eletrolítico, e o de poliéster também, que eu mostro na prática na aula de MCE, tá? Então aqui é basicamente para vocês terem uma base, né, da característica do capacitor, que é basicamente um elemento que armazena cargas. Então ele armazena carga, isso faz com que ele não deixe a tensão cair até zero, tá? Então nós tínhamos lá a tensão pulsante, ela saía do máximo e tocava em zero. Agora o capacitor não deixa. Sai do máximo, toca no mínimo, volta para o máximo, toca no mínimo, vai para o máximo, toca no mínimo. Ela não sai do máximo e vai para o zero, porque o capacitor segura, tá? Então o conceito da filtragem capacitiva é esse. O capacitor armazena cargas elétricas para manter uma tensão mais estável na carga DC, na carga de corrente contínua. Legal. Agora, falando aqui sobre a filtragem em si, né, nós temos que, para uma fonte de alimentação, para que ela seja aprimorada, né, é necessário fazer a filtragem de um sinal retificado para que o mesmo se aproxime o máximo possível de uma tensão contínua e constante, tá? A utilização de um filtro capacitivo é muito comum nas fontes que necessitam de uma boa regulação, ou seja, que não permitem oscilações na tensão de saída. Então os capacitores que são utilizados são esses daqui, de polaridade, né? Perceba, tem o sinal de negativo, certo? E é aquele capacitor que tem o terminal menor, né? Então o terminal menor, o negativo. Maior, positivo. Quanto maior for o capacitor, maior é sua capacitância, ou maior a capacidade de tensão, ou ainda maior sua capacitância e sua tensão de estabilização, tá? Então aqui, ó, perceba, temos os capacitores maiores, esse daqui é 200 microfarad, 50 volts. Esse daqui é 1000 microfarad, 50 volts, né? E temos outros aqui, esse daqui é 47 micro, ó, esse daqui é 1000, esse daqui é 47, já dá para ver uma boa diferença, né, no tamanho aí. Então nós temos aqui diversos tamanhos de capacitor para diversos níveis de potencial, níveis de tensão elétrica. E aqui tem outros tipos, né? Aqui que eu trouxe mais uma figura aqui para vocês observarem, que o capacitor ele tem vários dielétricos, né? Tem tântalo, mica, polipropileno, tem diversos tipos ali de dielétrico, que é o elemento que vai gerar o campo elétrico para o armazenamento das cargas, tá? Então é como se fosse uma caixa d'água, né? Na internet tem muito vídeo que faz aquela analogia do capacitor com uma caixa d'água. A caixa d'água, o que ela faz? Ela recebe água até o topo, né? Até ali um determinado limite. O capacitor também, ele recebe cargas, né? Não água, ele recebe cargas, vai enchendo até um determinado limite. Quando a tensão da rede começa a cair, né, ir lá para o zero,
ele vai baixando essas cargas lá para o nosso elemento acoplado no lado DC, para a nossa carga de saída da fonte, né? Então ele vai reduzir aqui as cargas elétricas, mantendo a tensão ali num certo nível, e depois volta a se carregar, tá? Então ele tem um decaimento das cargas, conforme decai a tensão da rede, e depois volta a subir ali o armazenamento das cargas, conforme volta também a subir a tensão da rede. E ela sobe e decai no formato senoidal, conforme a gente já estudou. Aqui agora eu trago um diagrama de blocos, tá? Esse diagrama de blocos aí, ele demonstra as etapas, né, no processo de construção de uma fonte de alimentação, conhecida como conversor AC/DC, tá certo? Então aqui nós temos o diagrama em blocos, tá? E eu vou trazer aqui uma imagem para cada um dos blocos. Então o bloco inicial é a alimentação, tá aqui ó, 120 volts, por exemplo, 60 Hz. Seria pegar o cabo e conectar na rede, tá certo? Que é Power Transformer. O que é isso? É o nosso transformador. Normalmente em fontes ele tem essa aparência, tá? Um transformador menor, não é aquele baita transformador que a gente observa aí quando a gente sai na rua, né? Transformador de distribuição. Aquilo não tem nada a ver. Na fonte de alimentação a gente trabalha com um transformador menor, potência menor, tensão menor e obviamente corrente também menor. Temos os diodos retificadores, que eles têm essa aparência, já gravei também aula lá em MCE, na prática, né, demonstrando o funcionamento desse componente. E aqui embaixo nós temos a forma de onda. Então, entrada senoidal, saída do transformador senoidal, só que uma senoide menor do que a entrada. Passou pelo retificador, gera-se aqui, ó, em vez de ter o positivo e negativo, gera-se apenas pulsos positivos. E temos a filtragem, tá? Filtragem são os capacitores, né? Passou pelo capacitor, tem uma parte aqui de regulação, que é através desses componentes, iremos estudar também. E a carga aqui, de corrente contínua, load em inglês é carga. Tanto que quando alguém vai ligar um jogo, por exemplo, né? Startar um jogo, aparece lá loading, né? Loading é o quê? Carregando. Então load é carga, tá certo? E a carga DC de saída, aqui está representado como um resistor, mas pode ser um motorzinho de corrente contínua, por exemplo, tá? Legal. Bacana. Qual que é o objetivo da aula? É estudar esse bloco. O bloco do filtro capacitivo, tá? Que pega essa onda pulsante e converte em uma onda com limite superior e inferior, tá? Então a onda ela vai até o pico, tá? Que seria esse pico aqui, mas ela não decai até zero, ela decai até um valor mínimo, que é mantido graças ao capacitor. Então agora nós vamos dimensionar a situação problema. Temos que considerar aí um sinal de tensão elétrica, com uma parcela aí de corrente contínua pura e uma parcela de corrente alternada, tá? Então aqui nós temos uma senoidezinha que representaria aí o sinal de um capacitor. Perceba, o que eu quero para minha carga? VDC, tensão de corrente contínua. O capacitor ele vai segurar uma ondulação entre valores máximo e mínimo para que a média no tempo, né, na carga seja exatamente essa linha preta, que representaria em um valor de corrente contínua, tá certo? Essa variação aqui, ó, entre o valor máximo e o valor mínimo é denominado tensão de Ripple, tá? E esse parâmetro é um parâmetro muito importante para o cálculo de capacitores. Aqui eu descrevi exatamente isso, aparece sinal, define-se um parâmetro denominado tensão de Ripple que mede a diferença. Diferença é subtração, né, do valor máximo com o valor mínimo. E matematicamente a gente pode escrever dessa forma. Tensão de Ripple, valor máximo, lá de cima, menos valor mínimo, que é o de baixo. Beleza, já tenho aqui definido tensão de Ripple, e agora a gente vai para o modelo do capacitor, tá? Então o capacitor aí, ele é responsável por manter uma variação de tensão baixa, né, ou um ripple baixo,
entre seus terminais ali, né, que são os mesmos acoplados à carga. Então aqui nós temos o sinal pulsante, né, um sinal aqui de onda completa. Aqui eu tenho o valor DC que eu quero. Lá em cima eu tenho o valor máximo, aqui eu tenho o valor mínimo. Então se eu tirar a média do ponto máximo com o ponto mínimo, eu tenho o valor DC que eu projeto aí para minha carga. Pode ser, por exemplo, um valor de 12 volts de corrente contínua, por exemplo, né? Formulinha do capacitor, essa daqui, ó, a corrente do elemento capacitivo é sua capacitância, ou seja, capacidade de armazenamento de cargas, vezes a variação de tensão no tempo. Então, o quanto que ele varia a tensão com o passar do tempo, né? Daí, a gente pode mexer isso daqui matematicamente. Eu chamo que essa variação de tensão aqui é justamente a variação de tensão de Ripple, que eu vou analisar aqui no meu projeto, né? O tempo é basicamente aquela definição da física, né? O tempo inicial e o tempo final. Final menos inicial, nós temos o período. Por quê? O início é o zero, né? E o período final seria o período da senoide aqui, né? Da senoide retificada. Então a gente chama ΔT de período e ΔVC de tensão de Ripple. Com isso a gente já pode ir modelando, né? Eu sei que a corrente aí do capacitor é ao longo do tempo, deve ser uma corrente média que vai gerar uma tensão média dividido por uma carga RL, né? um R-load, tá certo? Com isso, o que eu tenho? Eu substituo essa parcela aqui no ICT, aqui em cima, certo? Então, em vez de ICT, eu coloco V médio sobre RL, e do outro lado, ΔVC vira tensão de Ripple e ΔT vira período. Isolando aqui a capacitância, nós temos algo parecido com isso daqui. O período a gente normalmente não adota no cálculo, então o que nós fazemos é transformar isso daqui em frequência. 1 sobre período é frequência, né? Então, como o período está lá em cima, eu coloco frequência aqui embaixo. E essa é a fórmula de cálculo do capacitor. Ah, professor, essa formulinha é para qual topologia? Meia onda, onda completa, ponte, center tap. Essa formulinha, o interessante dela é que ela é universal. Então ela serve tanto para topologia em ponte, quanto center tap e também meia onda. Tá certo? Legal. Analisando novamente a tabela de dados obtidos anteriormente, nota-se que a frequência do retificador de meia onda é exatamente o valor da frequência da fonte. Portanto, nós temos o seguinte. Frequência do meia onda, valor da fonte. As outras duas topologias onda completa, 2 vezes a frequência da fonte. Então, o que nós temos? Temos que um capacitor para um retificador de meia onda seria o valor médio dividido pela tensão de Ripple, RL vezes frequência da fonte. Tá? Então, aqui nós temos a frequência da fonte. Temos aqui que o filtro capacitivo, né, para o retificador de meia onda, vai ser um capacitor aqui qualquer que eu chamei de C-filtro. Tá? Por quê? Porque eu sei que a frequência da carga é a mesma frequência da fonte. Este capacitor aqui, este capacitor de filtro, ele vai ter essa aparência aqui. Né? Por exemplo, né, 4.700 microfarads e 63 volts. Agora, se eu pegar uma topologia de onda completa, né, que seria com center tap ou em ponte, eu tenho 2 vezes a frequência da fonte para as duas topologias. Então, se eu substituir aqui na fórmula, eu tenho basicamente a mesma coisa que eu tinha aqui em cima, só que eu tenho um 2 intruso aqui no denominador, tá certo? Então, se eu pegar toda essa parcela aqui, né, tudo isso daqui, excluindo 2, eu tenho a mesma coisa aqui, capacitor de filtro, que é lá o que nós tínhamos para o nosso capacitor de meia onda. Então, o capacitor de onda completa vai ser justamente esse capacitor de filtro dividido por 2, certo? Sobre 2. E, portanto, ele vai ter um aspecto mais compacto. Ele vai ter uma capacitância menor, tá? Então, se eu fosse projetar uma fonte, eu poderia ter uma fonte grande, com um capacitor aqui volumoso, mais pesado, ou poderia ter um capacitorzinho menor, tá?
com volume menor, menor capacitância, mais leve, compacto, né? E quando que eu poderia utilizar esse capacitor? Quando eu tivesse um retificador, topologia com center tap ou em ponte. Diferença: center tap 4,96 na tensão e 496 mili na corrente. Em ponte, praticamente 10 volts na tensão e 1 ampere na corrente. Então, se quer uma fonte mais potente, utiliza a topologia em ponte. Uma fonte com menor potência, menor nível de tensão, pode ser uma topologia em center tap. Ah não, sou teimoso, eu quero fazer meia onda. Tá, então você vai ter um capacitor gigante, uma fonte pesada, volumosa, tá? Para gerar aí basicamente mesma tensão que você teria com center tap, uma corrente também muito próxima, sendo que sua fonte vai ser muito maior. Então, para projetos práticos, né, a gente acaba utilizando ou center tap ou em ponte. Mas majoritariamente a gente acaba utilizando a topologia em ponte, porque ela tem a mesma frequência da carga que nós teremos em center tap, porém tem maior tensão de saída e maior capacidade aí também de processamento de corrente. Tá? Como a corrente é maior, o diodo que a gente teve que adotar na última aula era um diodo aí de 3 amperes, né? Porque um N4001 aguenta 1, tá? Aguenta 1, mas se houver aí um surto na rede, né, algum distúrbio aí de qualidade de energia, talvez não fique constante, né, esse parâmetro aqui de 989 mili. Pode subir aí para 1,5. E daí, se o diodo aguenta só 1, ele vai para o espaço. Esse daqui aguenta 3. Então nós deixamos uma margem de segurança e por isso adotamos esse diodo aqui. Beleza, turma? A aula de hoje é isso. Espero que tenha ficado claro aí os conceitos, né, estudados. Eu sei que é bastante informação. E por isso que eu digo e repito. No caso de dúvidas, entrem em contato via chat, mandem mensagem de texto, áudio, foto do caderno, print da tela, ou o ponto que vocês tiveram dificuldade, para que a gente possa aí debater, discutir ali na reunião de dúvidas, ou mesmo respondo ali no momento que vocês me encaminharem a pergunta, no horário da aula eu respondo de imediato. Certo? Grato a todos, bons estudos, até!